Olá, irmãos queridos e muito amados, que possamos estar juntos por alguns minutos e ligados à divina misericórdia, amparados pelo alto, envolvidos pelas falanges de luz de nosso amado Dr. Bezerra de Menezes, de nosso Eurípides Barçanufo, de nossa Mãe Maria, que eles possam criar agora entre nós uma atmosfera tão pura que chega a ser curativa para nós, limpando-nos, fortalecendo-nos, retirando de nós tudo aquilo que não vem de Deus, que vem ainda das zonas inferiores, muitas vezes por invigilância e outras porque todos nós temos os nossos momentos difíceis. Não existe um só ser humano que não tenha fragilidades, que não tenha momentos de solidão, que não tenha fases de teste, de desafio. Todavia, permanece viva a nossa esperança. Não creias, alma querida, em nuvens totalmente escuras. Vistas aqui de baixo, nos parecem sinistras, mas vistas lá de cima, são luminosas. Questão de perspectiva, questão de observação. Tudo na nossa vida tem um sentido, tem um objetivo, tem algo para nos ensinar. E nós não podemos nos deixar abater pelas situações angustiantes. Há pessoas que dizem uma vida perdida, uma derrota completa. Não pensemos assim. A vida é tão plena, tão profunda, tão sublime, que encontra sempre caminhos para nos ensinar, para nos remover da sombra para a grande luz. Só nós podemos nos fazer felizes ou infelizes, porque só nós temos as chaves do céu e do inferno. É uma questão de escolha. Por que não buscarmos a felicidade? Quando falamos de felicidade, nós temos que pensar que ela já está dentro de nós. É preciso perceber isso, é preciso sentir isso. O grande filósofo Sócrates, quando foi preso, foi procurado por um dos seus discípulos e ele lhe disse que a guarda tinha sido subornada e ele poderia fugir da prisão, porque iam matá-lo. Sócrates então responde: ninguém pode matar Sócrates. O que eles vão matar é isto aqui, mas Sócrates ninguém pode matar. E lá ficou a porta da prisão aberta e Sócrates não fugiu de lá. O seu discípulo então vai embora cabisbaixo, sem entender o idealismo do seu mestre, sem perceber a grandeza da sua alma. No dia seguinte, após haver tomado a cicuta, o veneno mortal, já Sócrates se aproximando da morte, mais uma vez o seu discípulo surge e diz a ele: Sócrates, Sócrates, onde quer que te enterremos? E mais uma vez o grande filósofo disse: ninguém pode enterrar Sócrates. Quanto a essa carcaça, enterre-as onde quiseres. Então, assim, irmãos queridos, Sócrates sabia a nossa verdadeira natureza, que é espiritual e não carnal. Quando nós encontramos a nossa verdadeira natureza e percebemos que a felicidade não pode nos ser dada, assim como a infelicidade também não pode nos ser dada. Nós é que fazemos opção por uma ou por outra. Cabe a nós abrirmos a porta do céu ou a porta do inferno. Essas escolhas só são feitas por nós. Todavia, nós achamos sempre que elas são externas. Elas são sempre internas. Quando as coisas nos acontecem, é a nossa atitude interna que vai fazer com que elas sejam benéficas ou não. Assim, amados irmãos, façamos uma reflexão sobre a nossa vida. Deus nos criou para a felicidade. E quem é que pode frustrar os planos do Onipotente? Ninguém.
A nossa destinação é sermos felizes, mas não com a felicidade que o mundo dá, com a felicidade que está dentro de nós. A felicidade é algo que nós temos que construir, mas verificando também que ninguém pode ser feliz sem fazer o outro feliz. Nós precisamos ter em mente que a nossa felicidade tem muito a ver com o fato de proporcionarmos felicidade para o nosso próximo. Por isso, se você estiver trazendo dentro do coração uma mágoa, uma angústia contra alguém, contra alguma situação, procure libertar-se disso. Não deixe que esse peso o desgaste, que essa sensação de mágoa o aprisione, o torne refém. Não faça isso. Respire. Observe a vida lá fora, a maravilha da vida, as cores, a natureza, a beleza de tudo que nos cerca e promova em si a felicidade de perdoar, a felicidade de libertar-se da tristeza, da mágoa e muitas vezes até de sentimentos mais duros, como até a raiva. Nós necessitamos libertar-nos disso. Façamos os outros felizes, mesmo que isso não seja algo que compartilhem conosco, mas façamos. E uma das formas de fazer o outro feliz é perdoá-lo, é libertá-lo da sombra que nós estamos colocando em cima dele, é deixá-lo ir, é deixá-lo livre para alcançar a sua destinação. Irmãos amados, o perdão é libertador. A ausência dele nos aprisiona. E ninguém pode ser feliz numa prisão que nós optamos por ela. Então, amados irmãos, para seguirmos em frente, para irmos ao encontro da vida plena, é necessário que nós estejamos convencidos da nossa natureza espiritual e observemos que em nossas mãos está a possibilidade de sermos felizes, de olharmos a nuvem pelo lado de cima, observando o seu brilho. Tudo na vida é possível de ter brilho. Mesmo as coisas mais difíceis, elas trazem em seu bojo uma possibilidade de brilhar aos nossos olhos quando temos olhos de ver. Lembram-se daquela passagem do Evangelho de Jesus, quando ele e os apóstolos caminhavam por uma rua, e naquela rua, no meio da terra, estava o cadáver de um cão, já em estado adiantado de decomposição. Os apóstolos sentiram o cheiro nauseabundo, fizeram um rosto de asco, olharam aquilo como se fosse um horror, e Jesus disse: que belos dentes tinha esse animal. Meu Deus, que olhar diferente, que visão profunda, que condição de ver o positivo na negritude, o outro lado da nuvem, o lado que brilha. Irmãos amados, aprendamos com o Cristo a ver sempre o lado bom das coisas e das pessoas, o lado mais positivo, o lado que transcende a sombra do mundo. Quando nós treinarmos esse olhar, quando nós nos libertarmos dessa angústia que muitas vezes trazemos em nós, porque as coisas nem sempre são como sonhamos, nós vamos entrar num outro processo, num processo de felicidade, de alegria, e então nós vamos agradecer por tudo. Nós vamos viver o júbilo da vida, haja o que houver. Nós não estamos minimizando
o sofrimento humano. Nós o reconhecemos. Há muitos anos atrás, quando eu iniciava a minha humilde tarefa no campo da psicografia, quando uma mãe saudosa de um filho que partira me procurava, eu chorava demais junto com ela. Eu ficava muito angustiada pelo desespero dela e eu a acompanhava no pranto de uma forma muito doída. E eu sofria, e eu muitas vezes saía das entrevistas com meu coração muito alterado, negativamente falando. E uma vez, percebendo tudo isso, minha mãe disse para mim: filha, pare de chorar, sinta Deus, sinta a presença do Cristo, sinta a vida imortal. Se você continuar chorando assim, você vai ter que parar de trabalhar na psicografia. Aquele conselho de minha mãe calou fundo no meu coração. Eu ainda sofro até hoje, quando sei das dores humanas, principalmente das mães enlutadas, saudosas de seus filhos. Também tenho filhos. Imagino, ou então nem consigo imaginar como seria. Mas hoje eu consigo perceber isso e ver Jesus ressuscitado diante de mim, redivivo, mostrando e apontando a vida imortal e me dando a certeza de que tudo isso é uma passagem breve, tudo isso é apenas uma viagem que um dia chegará à vida verdadeira, mas nós devemos vivenciá-la agora, fazendo o nosso melhor, criando uma atmosfera de luz, mesmo onde vejamos a sombra, trazendo para nós o sentimento pleno do amor do Cristo, do amor inextinguível da Virgem Maria, do amor ilimitado desses benfeitores incansáveis, que neste momento crucial que a humanidade vai atravessando, estão atarefados, empenhados em nos libertar de medos, de angústias, de ansiedades, de depressão. Vamos estar com eles nesse trabalho, irmãos. Vamos orar por todos. Vamos orar por nós também. Vamos pedir que a misericórdia do alto agora nos envolva de tal maneira, de tal forma, que os nossos sentidos sejam arrebatados pela misericórdia do Pai e sentindo as falanges de luz que estão entre nós agora, nos envolvendo carinhosamente e nos dizendo: segue, filho, não temas, crê, sente Deus em ti, sente o Cristo te abraçando, favorece a ti mesmo com a fé raciocinada de que tudo que nos acontece tem um lado de luz, um lado de libertação, um lado de desafio para a grande vitória. Não desdenhemos o testemunho nesta hora, sigamos confiantes e recordemos os cristãos entrando na arena, cantando. Cantemos as nossas canções e oremos àquele que é o nosso Mestre. Jesus, agasalha todos os corações que aqui se reúnem em prece, nossos familiares e amigos, nossos entes queridos já desencarnados e todos os nossos irmãos do planeta Terra, que todas as nações, que todos os nossos irmãos queridos sejam envolvidos pela luz divina através do Cristo Consolador. Graças a Deus.